Márcio? Boa noite. Para mim, aí, agora tá certo. Boa noite a todos. Nesse webinar sobre estações de tratamento, nós vamos focar especialmente em estação de tratamento de água e estação de tratamento de esgoto, que são duas importantes frentes de trabalho do saneamento. O saneamento é fundamental para a qualidade de vida das pessoas. Ele proporciona água potável nas nossas torneiras, coleta e tratamento do nosso esgoto e diversos outros serviços fundamentais para a nossa qualidade de vida. Eu vou trazer aqui uma definição da Organização Mundial da Saúde sobre o que é saneamento. Para a OMS, saneamento é a arte de promover, proteger e recuperar a saúde por meio das medidas de alcance coletivo e de motivação da população. Percebam que a ideia central nessa definição é saúde. E percebam que a engenharia civil está estritamente ligada à saúde das pessoas. Tanto na construção de moradias, de educação, de hospitais, de estruturas de saneamento, tudo isso proporciona saúde e qualidade de vida para as pessoas. Quando o engenheiro civil projeta, constrói, recupera estruturas de saneamento, nós estamos construindo saúde pública. E a falta dessas construções para a saúde pública traz consequências muito tristes. Vou trazer alguns números aqui para exemplificar o que eu estou falando. A OMS publicou que no início do século XX, 4,5 milhões de crianças morreram de diarreia causada por ingestão de água não tratada. No mundo, são 2,5 bilhões de pessoas que convivem sem saneamento básico adequado, né? E no Brasil, aproximadamente metade da população não tem tratamento de esgoto. Os números são muito altos. O saneamento básico ele é um direito assegurado pela Constituição e a Lei 11.445 de 2007 determina a existência de um conjunto de serviços, infraestrutura, instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos e águas pluviais para todas as pessoas. Eu faço essa breve introdução só para a gente entender a seriedade do assunto que nós estamos tratando. Por isso mesmo que eu fiquei muito feliz com o convite, né? Agradeço a FICA pelo convite, agradeço ao Márcio pelo convite para estar participando desse webinar. É um assunto extremamente importante, mas eu brinco que aqui no Brasil parece que é igual política, que é um tabu falar sobre política, né? Apesar de a gente estar inserido num sistema democrático, que a gente sofre todas as consequências de uma má gestão, o saneamento é a mesma coisa, ninguém quer falar sobre isso, mas é um assunto extremamente importante. E na atual conjuntura, o que eu percebo? A gente, principalmente por dois fatores, a gente teve um novo marco do saneamento votado há pouco tempo, né? Quer dizer, a gente não sabe ainda como que vai se dar essas alterações que esse novo marco vai trazer, então é importante a gente estar falando como que é o saneamento no Brasil, falando um pouquinho, né? E também por conta que a gente está vivendo numa pandemia, em que o principal, digamos assim, meio de barrar ela hoje é a higiene, é a higienização. Então, para higienizar as coisas, o que a gente precisa? De água potável, né? E sabendo que nem todo mundo no Brasil tem acesso à água potável. Então, é importante que nem esses números que o Márcio trouxe são super importantes para a gente entender um pouquinho como que é o saneamento aqui no Brasil, que a gente tem um déficit enorme, tanto de oferta de água potável, quanto de rede coletora de esgoto, e que isso culmina nesses números tristes que o Márcio comentou com a gente. Deixa eu passar. O que eu tenho a percepção aqui no Brasil é que as pessoas, em geral, elas não têm ideia de como que é feito o saneamento. Tanto englobando os três principais serviços que ele oferece, que é o tratamento de água, tratamento de esgoto e a coleta de lixo. As pessoas acham que a água chega na torneira dela que nem mágica. Depois que o esgoto sai da casa dela, vai para um mundo obscuro e que ela não quer saber o que acontece com ele. O lixo é a mesma coisa. Saiu da minha casa,
o problema não é mais meu, entendeu? E a gente precisa tirar essas nuvens das cabeças das pessoas para elas valorizarem o serviço que é feito hoje. É pequeno, mas aqui na região sudeste a gente tem uma cobertura muito grande de saneamento e as pessoas não valorizam. Tem um desperdício muito grande de água, elas têm uma relação com o lixo muito, muito ruim, porque elas não pensam na quantidade de lixo que elas produzem e que vai para algum lugar. E o esgoto é a mesma coisa, que nem eu falei, acha que dá descarga e está tudo certo. Só que para onde vai esse esgoto? O que é feito com esse esgoto? Então, eu espero elucidar um pouquinho dessas questões para que as pessoas tenham maior responsabilidade sobre essa água que chega na casa dela, sobre o esgoto que a gente trata, sobre o resíduo sólido que vai para um aterro. Então, começando pela água, a gente fala trata a água para potabilização, né? E o esgoto é para descartar corretamente. Então, começando pela água, qual que é o principal aqui, sim, que a gente tem que saber quando a gente vai construir uma estação de tratamento de água? Como que a gente faz a escolha da tecnologia? Ela é feita levando em conta o manancial que a gente vai fazer essa captação. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma lei que ela enquadra os nossos cursos d'água em 5 categorias. Classe especial, classe 1 até a classe 4. Cada classe, ela tem determinados parâmetros que você tem que manter para que esse curso d'água continue nessa classe. Então, a nossa estação de tratamento, a tecnologia que a gente vai escolher para ela, vai depender de que classe é esse meu manancial. Por exemplo, mananciais de classe especial e classe 1, um tratamento simplificado eu já consigo resolver, já consigo potabilizar a água. O que seria um tratamento simplificado? Uma filtração e uma cloração. Eu já potabilizei a água, porque é uma água de altíssima qualidade, classe especial e classe 1. Agora, da classe 2 em diante, eu já preciso de um tratamento convencional, e ele exige mais etapas. A água passa por a maioria das estações de tratamento, por 9 etapas no tratamento, até você finalizar ela e ela ser considerada potável. Então, quais são as etapas? É a captação, pré-cloração, coagulação, floculação, decantação, filtragem, desinfecção, fluoretação e reservação. Então, como vocês podem ver, até chegar na casa das pessoas, quantas etapas a gente tem que passar a água para que ela seja considerada potável. Então, tá. A escolha, né? Escolhemos o manancial, já sabemos qual tecnologia a gente vai utilizar. A localização da ETA, ela é feita com base na onde você vai fazer a captação do seu curso da água. Então, o ponto de captação daquele curso d'água, você tem que construir a ETA, tentar construir o mais próximo possível desse ponto de captação, porque isso facilita o transporte da água até a ETA, então você diminui a rede, né, facilitando esse transporte, porque quanto maior a rede, mais problemas você pode ter, são grandes adutoras, o volume é muito grande, então quanto mais próximo a captação dessa água bruta da estação de tratamento, vai facilitar muito esse início de processo. Então, depois que você capta a água, você começa o tratamento propriamente dito. O tratamento de água, a gente fala que são processos físico-químicos. Então, você inicia adicionando um coagulante, que nesse caso do exemplo é sulfato de alumínio, adiciona cal para você elevar o pH, porque em geral esse coagulante você precisa trabalhar num pH mais básico, então você precisa elevar o pH da água para que esse coagulante seja efetivo, e você já clora aquela etapa de pré-cloração para que você oxide a matéria orgânica que está presente nessa água bruta. Esse sulfato de alumínio, como eu falei, ele é um coagulante, o que ele vai fazer? Ele vai
pegar as impurezas que tem ali naquela água bruta, terras, enfim, todo tipo de impureza que tenha, e ele vai fazer a aglomeração dessas partículas. Então, através de uma mistura rápida, você faz com que essas impurezas interajam com o teu produto químico, com o teu coagulante, e aí elas vão começar a se agregar. Então, a primeira etapa, você faz essa agitação rápida para que haja interação das partículas com o teu produto químico. Depois, você faz uma mistura lenta, uma agitação lenta, que a gente fala, para que os flocos comecem a se formar. Então, esses flocos se formando, você passa esse efluente para um próximo tanque, em que você vai deixar ele, digamos assim, paradinho, para que esses flocos formados vão para o fundo do tanque. Então, a separação de fases, né? A fase sólida vai para o fundo e a água, livre das impurezas, digamos assim, fica na superfície. Só que essa água aqui, que está na superfície, ela ainda tem umas impurezas que você não conseguiu remover com a coagulação. Algumas impurezas são muito leves, então elas não formaram flocos, não decantaram, então você precisa passar por um filtro. Esse filtro, em geral, ele é composto de 3 camadas, que são areia, o cascalho, areia e um carvão ativado. Essa filtração, ela tem basicamente 2 funções, que é de absorver as substâncias, essas impurezas mais leves que restaram da fase de coagulação, decantação, e o carvão ativado propriamente dito, ele faz a adsorção que a gente fala, quer dizer, as impurezas que vão causar odor, sabor ou gosto na água, elas ficam absorvidas na superfície do carvão ativado. Então, uma água potável, ela tem que ser inodora, incolor. Então, esse carvão ativado, ele tem essa função de absorver essas partículas que causam essas sensações, digamos assim, na água. Então, passando pelo filtro, você vai adicionar mais produtos químicos para quê? A cal, que vai corrigir o pH, o cloro, mas nessa etapa, o cloro, qual que é a função dele? Ele vai fazer a desinfecção dessa água, porque nas outras etapas você removeu a matéria orgânica, mas ainda resta algum organismo patogênico. Então, essa etapa final, você vai clorar a água para que esses organismos patogênicos sejam inativados. E você vai adicionar flúor também, que aqui no Brasil a gente tem a lei que é obrigado a colocar flúor para evitar cárie nas crianças, enfim. Então, esse cloro, depois de passar por essas adição de produtos químicos, ele vai para um reservatório final. Do reservatório final, você vai para o reservatório dos bairros e daí para a rede de distribuição de água para as casas. As empresas de saneamento, as autarquias, elas têm que garantir que a gente fala de cloro residual na rede de distribuição, no mínimo de 0,2 miligramas por litro até 2 miligramas por litro. Por que esses valores? 0,2, você garante que no final, até a pessoa receber a água na casa dela, esse residual garante que aquela água está livre de patógenos. Então, mesmo que na rede tenha alguma infiltração, algum problema de entrar alguma sujeira, esse cloro que está ali residual, ele vai garantir a inativação desses micro-organismos que possam estar na rede. E o máximo de 2, porque acima disso, essa concentração de cloro pode causar mal-estar nas pessoas. Bom, essa etapa, o tratamento de água, ele finaliza aqui, né? Reservação final. Só que você tem, qual que é o resíduo desse tratamento? Você tem esse lodo aqui, né? Que são as impurezas que você removeu da água bruta. Então, você precisa fazer um tratamento desse lodo também, desse resíduo gerado pelo tratamento. Esse tratamento, no caso da água, do tratamento de água, como ele tem
produtos químicos aqui, né? O cloro, o sulfato de alumínio, algum outro coagulante, enfim, ele não é considerado um lodo inerte, ele é não inerte, na verdade ele é inerte, só que você precisa, ele não tem bactérias, digamos assim, mas você precisa remover esse excesso de água que tem nele para você conseguir destinar. Porque a gente fala lodo, você lembra de lama, alguma coisa assim, só que esse resíduo, ele tem cerca de 99% de água. Então, para você conseguir destinar ele, você tem que remover alguma parte dessa água. Então, a gente faz a desidratação através de mesas adensadoras ou centrífugas de lodo, e aí você concentra mais esse lodo para você fazer a destinação num aterro sanitário. Agora é com nosso amigo Márcio. Esqueci de ativar o som. Já voltei. Bom, produtos para proteção das estruturas, desde a fase do projeto. Existem muitas fases que a gente precisa proteger essa estrutura, mas é fundamental que o engenheiro ele conceba, ele tenha esse conhecimento do que é um tratamento de água, para que ele consiga conseguir, desde o projeto, como proteger as estruturas. Passando? Desde a concepção do projeto, é necessário planejar um concreto que dê conta de atender minimamente o tipo de agressividade nesse tipo de estrutura. As classificações dessa agressividade, elas são encontradas na NBR 12655. Na prática, nós estamos falando bem basicamente assim, de relação ao abastecimento e resistência à compressão do concreto. Para reduzir a relação ao abastecimento e aumentar a resistência à compressão, nós podemos contar com alguns aditivos redutores de água da SICA. Esses aditivos eles são divididos em algumas famílias, em algumas linhas. Por exemplo, aqui a gente tem a linha Sicamente, a linha Sicaplast, a linha Viscoflow e a linha Viscocret. Essas linhas, elas indicam classe de geração de superplastificante. E dentro dessas linhas, nós temos dezenas de produtos. Isso é importante que fique claro que não é tão simples assim pegar qualquer superplastificante de primeira, segunda, terceira geração e combinar com qualquer cimento e fazer qualquer concreto. É fundamental a parceria entre o projetista, a concreteira e a indústria química, que no caso é a SICA. Eu quero deixar registrado aqui que qualquer pessoa que precise de alguma assistência técnica para dosar esses aditivos podem procurar o time técnico da SICA. Mas a gente precisa pensar também que essas estruturas elas estão sujeitas à fissuração. E as fissurações elas podem reduzir a durabilidade da estrutura. Nós podemos contar com o aditivo cristalizante da SICA. A gente trouxe aqui o SICA WT200PBR, que é um cristalizante. Em linhas gerais, o que é um cristalizante? Imagina que a estrutura de concreto sofreu movimentações ou surgiram fissuras. Diversos podem surgir fissuras. Se essa fissura tem até 4 milímetros, com a passagem da água, falando em estação de tratamento de água ou estação de tratamento de esgoto, a gente supõe que vai ter passagem de água. Com a passagem da água, o hidróxido de cálcio livre, dentro do concreto, na presença do SICA WT200P, o hidróxido de cálcio livre vai reagir com a água e vai formar carbonato de cálcio. Essa reação aumenta aproximadamente 13% o volume da molécula. Esse aumento de volume da molécula vai fechando a fissura, é o que a gente chama de comatar a fissura. Uma vez que essas fissuras voltem a se fechar, a gente tem de novo um concreto impermeável. E ainda, a gente ainda pode imaginar que diversos fatores podem trazer corrosão para a armadura que está dentro do nosso concreto. Por isso eu trouxe aqui o SICA Ferrogard 901, que ele é um inibidor de corrosão. Estou trazendo isso para mostrar que existem diversas tecnologias para a gente impedir patologias nas estruturas de tratamento de água e tratamento de esgoto. O custo de instalação, de construção dessas estruturas é muito alto e é fundamental que desde a fase do projeto, em todas as outras fases, que tudo aconteça da melhor forma possível. E é fundamental que o número maior de pessoas conheça as tecnologias que existem para que a gente não desperdice dinheiro público
com obras que precisam ser refeitas, e toda a formação da engenharia civil precisa passar pela questão do saneamento básico. E não só isso, ainda vou continuar falando de outras tecnologias, porque ainda é possível colocar fibras para reduzir a fissuração plástica, por exemplo, que é aquela fissuração que surge na secagem do concreto. As fibras, elas distribuem as cargas de esforços concentrados, elas melhoram a resistência superficial do concreto. Aí a Sika tem a linha Sika Fiber. E eu não vou entrar no assunto fibras em si, porque é um assunto muito difícil, só assunto fibras daria um outro webinar. Mas é importante disseminar esse conhecimento para que o maior número de pessoas tenha conhecimento sobre isso. E volto a repetir, qualquer dúvida técnica, podem ficar à vontade para procurar o time da Sika. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre concepção das juntas. Vamos lá, a Jennifer mostrou várias imagens de tanques. Tudo ali está cheio de água. Quando a gente pensa em junta para outros tipos de estruturas, como residências, por exemplo, a gente está pensando basicamente na movimentação da estrutura. E a junta precisa ser muito, muito bem pensada, muito bem dimensionada. Para saneamento, as juntas elas acabam tendo um outro viés muito importante de suportar as movimentações da estrutura, como também de garantir uma impermeabilização e contribuir para a estanquidade do sistema inteiro. A Sika tem diversas tecnologias de junta, eu não vou trazer todas aqui, porque o foco desse webinar é falar sobre o tratamento da água e do esgoto. Mas olha só, vou trazer aqui a linha Sika Fiber. A linha Sika Waterbar. Nessa imagem, vocês conseguem ver, no centro da imagem, tem esse bulbo preto, tem essa peça preta, que é um exemplo de um produto da linha Sika Waterbar. No centro, tem esse bulbo, que ele tem a função de suportar as movimentações. E reparem que a junta está dentro da estrutura de concreto. Ela está imersa dentro da estrutura de concreto. E vocês conseguem ver que se a água tentar passar pela junta, ela vai chegar até a junta e ela vai se perder dessa junta. Isso que a gente chama de efeito labirinto. A água ela não consegue passar para o outro lado da estrutura. Mas, quando a gente está falando em vedar uma junta, em fechar, impermeabilizar uma junta, a gente está falando de um outro produto também. Pode passar, Jennifer? No início dessa junta, a gente pode colocar um selante à base de poliuretano, que eu trouxe aqui. Eu trouxe um exemplo para vocês, que é o Sika Flex Pro 3. Sika Flex Pro 3. Ele é um selante com altíssima resistência química, muito apropriado para a estação de tratamento de água, muito apropriado para a estação de tratamento de esgoto, um produto de excelente qualidade que contribui muito para a durabilidade das nossas estruturas. Vou passar. A gente trouxe esse tópico, né, proteção contra abrasão e impermeabilização da superfície, porque estruturas de saneamento sofrem muita abrasão. Essa imagem que vocês podem ver no canal, eu imagino que vai estar passando água livre, com uma certa correnteza e com uma certa abrasão de areia e alguns outros poluentes que podem ter nessa água. Reparem que ele está passando um produto ali. Esse produto é o Icosite K101TW. O Icosite K101TW ele é um epóxi. O epóxi ele é um produto com uma estrutura química muito fechada. Então, no geral, o epóxi apresenta boa resistência química. No geral, tem uma série de variáveis aí, mas o Icosite K101TW tem uma boa resistência química. O epóxi em si ele é um produto muito versátil, muito fácil de aplicar. Se algum dia for necessário fazer algum tipo de manutenção, é muito fácil dar manutenção nele também. E o Icosite, ele é fisiologicamente inofensivo após a cura. Ou seja, ele é muito apropriado para água potável. Pode passar? Aqui tem uma foto aproximada mostrando como é simples usar esse produto. E ele vai aumentar a durabilidade, a resistência à abrasão e da impermeabilização. E também eu vou trazer um pouquinho da linha Sika Top. A linha Sika Top da Sika é uma linha de argamassas poliméricas. Por que eu trouxe o Sika Top? Porque tem produtos interessantes para saneamento, são produtos muito conhecidos no mercado. Ressalto que eu não vou trazer todos os produtos que a Sika tem, porque seria de diversos webinários.
Eu só preciso trazer aqui para vocês essa mensagem de que a SICA tem um mundo de soluções para os mais diversos projetos, para os mais diversos. É importante disseminar conhecimento para a gente não gastar dinheiro público, para a gente fazer bem feito da primeira vez, ou refazer bem feito se algum dia tiver que ser refeito. A linha SICATOP, a gente colocou aqui para a gente, SICATOP 100, SICA Monotop 100 SIL, SICATOP 107 cinza, SICA Monotop 107W, SICATOP Flex, e mais um SICATOP Flex Fibra. Alguns desses produtos são bicomponentes, que o mercado aceita muito bem, e outros são monocomponentes. Por exemplo, o SICA Monotop 100 e o SICA Monotop 107, eles são monocomponentes. Basta adicionar água e usar o produto, o desempenho do produto é excelente. Alguns têm fibra, eles têm maior flexibilidade. Então, para cada projeto, para cada situação, existe um produto que vai se adaptar melhor a ele. Pode ver. Esse é o SICATOP Flex Fibras. E olha só. Agora, nos slides anteriores, nós falamos na situação de projeto, assim, na situação de especificar produto. Aqui nós vamos falar de uma outra situação de especificar produto, só que é produto para recuperação das estruturas deterioradas. Toda vez que a gente fala em tratamento para corrosão, é necessário dizer que, antes de tudo, em qualquer situação de corrosão, é necessário fazer um bom diagnóstico dos motivos da corrosão. Por exemplo, digamos que a estrutura está sofrendo um ataque por cloretos, e esse ataque ele é generalizado. É necessário entender o processo e mitigar as causas raízes. Né? A causa raiz, ou as causas raízes, é necessário atacar as causas raízes. E também tem situações onde a corrosão é pontual. A SICA pode ajudar nas situações de corrosão generalizada, e eu vou trazer um exemplo de um produto para a gente usar em situações de corrosão pontual. SICATOP Armatex 108. Por que eu estou trazendo esse produto? Esse produto é um produto de base cimentícia. Pode passar? Mais uma imagem? Ó, esse produto ele é base cimentícia. Por que eu estou relevando que ele é base cimentícia? Um produto, nessa imagem você consegue ver que ele é passado, né, com brocha na própria armadura. Só fazer uma ponderação aqui. Existe todo um processo de como chegar a essa etapa de passar ele na armadura. Mas eu não vou detalhar o passo a passo aqui, porque a equipe técnica da SICA pode ajudar caso a caso. Mas ele é um produto cimentício, a armadura aí, nesse caso, já tá preparada para receber o produto. E um produto base cimentícia, ele cria uma boa aderência, uma aderência apropriada entre as próximas camadas de fissão, que no geral são produtos cimentícios também. Qual que é o problema de usar um produto base zinco ou um produto base epóxi? Essa ligação pode ficar, a ligação entre a armadura, o produto e as próximas fases que vão recobrir o produto, a ligação pode não ser apropriada. E assim ela vai prejudicar as tensões internas da estrutura, especialmente naquela região. E ela vai prejudicar a transferência de cargas na estrutura. É um detalhe muito pequeno, mas que o projetista, que é a pessoa que está responsável pela obra, precisa acompanhar. Uma vez que seja feito um reparo, as tensões precisam continuar sendo distribuídas como elas foram projetadas para ser distribuídas. Pode passar? Nós vamos falar um pouquinho de recobrimento de concreto atacado por abrasão. Em estruturas de saneamento, até estruturas de esgoto, tem diversos tipos de abrasão. SICA tem muitos produtos que podem ajudar. Vou trazer bem brevemente, só para trazer a informação aqui. SICA tem argamassas, tem grautes, que podem ser usados para recobrir depois que a abrasão aconteça. Aqui eu trouxe só algumas argamassas polimétricas, tipo SICA Repair 222, SICA Grout Tip, SICA Monotop 622BR, SICATOP 122 Plus. O SICATOP 122 Plus, vou fazer uma pausa para falar nele, porque ele também tem inibidor de corrosão. Em algumas situações, ele pode ter uma utilização para tratamento de corrosão. Ele é muito indicado para tratamento de corrosão. E é necessário avaliar situação por situação, caso a caso, e escolher qual que é o produto a ser utilizado. É um produto com fibra, né? Então ele tem uma flexibilidade maior também. E aos 28 dias ele atinge uma resistência de 50 MPa, um produto excelente. Pode ir. E agora, recuperação das juntas.
Existem diversas situações onde pode ser necessário recuperar a junta. Existem situações onde a junta não foi projetada desde o começo e a estrutura assume algumas movimentações que fissuras tanques, e é necessário abrir juntas depois. Então, eu trouxe um produto aqui para esse tratamento, pode passar, que é o Cicadur Combiflex. Também existem situações onde a junta pode ter sido projetada e ela não foi bem executada ou aconteceu algum tipo de falha. Se for necessário abrir juntas, reformar juntas, abrir até mesmo fissuras e cobrir, a gente traz o Cicadur Combiflex, tem uma imagem dele aí. Aqui, ó, ele é uma fita extremamente resistente, extremamente flexível, uma durabilidade fantástica, aplicado sobre... Abre-se a junta ali no caso, aplica-se ele sobre epóxi e a gente vai ter uma junta de altíssimo desempenho e de muito fácil instalação. Então, a Sika tem diversas soluções para juntas. E quando a gente pensa em estação de tratamento de água e esgoto, a junta é um ponto a ser pensado e tratado com muito cuidado. Agora, vamos falar de esgoto? Voltando aqui, só fazer um bate-papo assim com o Márcio, que eu estou trabalhando no SEMAI faz 2 anos e o que a gente percebe? É muito mais difícil remediar, né, do que você prever alguma coisa no início da obra. Então, é importante pensar nessas questões, porque depois agora a gente sofre para você conseguir fazer o reparo dessas coisas que não foram pensadas lá em projeto. Né? Exatamente. Enfim. Bom, então, falar um pouquinho agora de tratamento de esgoto. Assim como o tratamento de água, a tecnologia que você vai escolher para o teu tratamento vai depender do manancial, só que nesse caso o manancial que você vai descartar o efluente tratado, né? Mas além do manancial, porque o manancial vai determinar qual que vai ser o nível do seu tratamento, como que você vai ter que depurar a matéria orgânica presente no seu esgoto. Mas você tem que levar em consideração outras questões para a escolha desse tratamento, que são qual que é a população que vai ser atendida, qual que é a área que você tem disponível para a construção dessa estação, qual que é o investimento que você tem, né? Qual que é a verba que você tem para você fazer a construção dessa estação. Então, você tem que pensar em todas essas questões antes de você definir qual que é a tecnologia que você vai utilizar. Mas, diferente do tratamento de esgoto, de água, o tratamento de esgoto, ele é biologicamente feito. Então, são bactérias, são micro-organismos que vão promover a degradação da matéria orgânica. Então, sabendo disso que são feitos por micro-organismos, é que você também vai determinar qual que é a tecnologia que você vai usar. Por quê? Essas 2 primeiras aqui que a gente tem, que são lodos ativados convencional e lodos ativados por aeração prolongada, são tecnologias que atendem uma população grande, quer dizer, então se você tem uma cidade para você tratar o esgoto, tecnologias mais utilizadas são essas 2 aqui, que são tratamentos aeróbios, que a gente fala, que são feitos por bactérias que precisam de oxigenação. Elas utilizam o oxigênio na respiração celular. Mas se você tem para pequenas comunidades, para área rural, por exemplo, para condomínios, a gente indica sistemas combinados. O que são esses sistemas combinados? É tecnologia anaeróbia, que aí são bactérias que não precisam de oxigênio, e juntamente com a tecnologia aeróbia. Qual que é a grande vantagem desse sistema? Eles exigem uma pequena área e, como eu falei, eles não precisam de um grande cuidado operacional que os lodos ativados precisam. Aqui a operação é bem mais simples e você consegue um efluente final com qualidade. Você consegue atender legislação com esses sistemas combinados. Como eu disse, uma operação simples, uma manutenção relativamente simples. Não ausente de manutenção, mas uma manutenção e operação bem mais simples,
do que os lodos ativados convencional e por aeração prolongada. E não faz muito tempo que tem sido introduzido no mercado essas tecnologias com membranas. Elas são feitas, assim, essa tecnologia é cara ainda, mas para estações que precisam atender um corpo hídrico que ele é muito exigente no descarte, quer dizer, corpo hídrico classe 2, por exemplo, ou você quer fazer o reuso dessa água, essa tecnologia em membranas ela é muito, muito eficiente. Por exemplo, também ela tem sido usada se você precisa aumentar a sua capacidade de tratamento, mas você não tem área para construir um tanque de aeração, enfim. Então, essas tecnologias você consegue utilizar a área que você já tem, os tanques que você já tem, você só introduz membranas nos seus tanques e aí você praticamente, muitas vezes, duplica a capacidade de tratamento. Mas como as tecnologias mais difundidas aqui no Brasil é a de lodos ativados convencional, eu vou detalhar melhor essas duas tecnologias. Então, o tratamento de esgoto, a gente fala em duas fases, assim como o de água, só que o de água, a fase sólida é só uma desidratação. No caso do esgoto, a gente precisa de uma etapa mais bem detalhada da fase sólida antes do descarte final. Então, a fase líquida, qual que é o processo? Sistema preliminar, primário, aeração, decantação e desinfecção. A fase líquida, para o sistema de lodos ativados por aeração prolongada, basta uma sedimentação e uma desidratação mecânica. No caso de lodos ativados por convencional, você ainda precisa de uma etapa extra, que é a digestão do lodo. Então, vamos lá. O lodos ativados, o que é? Vou explicar um pouquinho qual que é o princípio dessa tecnologia. O esgoto em si, que a gente descartado, ele já tem na sua concepção matéria orgânica e bactérias. Então, o que a gente quer? Que essa matéria orgânica seja depurada. Para você depurar, você vai usar a própria bactéria que tem no esgoto. Então, você fornece oxigênio para essa bactéria, e aí você fornece o alimento, que é a matéria orgânica que já está ali presente, e essas bactérias vai se reproduzindo, porque você vai criar um ambiente propício para que ela se duplique, e aí você concentra essas bactérias num tanque, fornecendo oxigênio e matéria orgânica, ela vai se duplicar e vai consumir matéria orgânica, e vai consumir a matéria orgânica e vai fazer a depuração do teu esgoto. Basicamente, esse é o princípio do método. Você reter uma quantidade grande, que a gente chama de biomassa, que são as bactérias ativas, que fazem o consumo dessa matéria orgânica. Então, o início do tratamento, de qualquer tratamento de esgoto que você encontre, você vai ter um sistema preliminar, que é composto por gradeamento, que aqui você vai reter as partículas mais grosseiras, que chega no esgoto, chega de tudo, luva, preservativo, pedaço de madeira, enfim. Vocês não têm noção do que as pessoas jogam no esgoto. E aí a gente tem que reter nessa fase, né? A fase seguinte, você vai ter que remover a areia. Então, você tem um desarenador, por diferença de densidade, a construção dele, você constrói a concepção do projeto para que essa areia, o tempo que esse efluente passe por essa caixa de areia, a areia decante e o efluente saia por canaleta. E, em seguida, você faz a medição da quantidade de esgoto que está chegando na sua estação. Por que a gente tem que fazer a remoção dos sólidos grosseiros, né, e da areia? Porque lá na frente você vai ter bombas, válvulas que podem ser danificadas por essa areia, por esse material grosseiro. Além de tudo, no caso da areia especificamente, ela é um material que ela só vai agregar volume. A gente quer que essa biomassa que você vai reter no seu sistema tenham bactérias que vão fazer o consumo da matéria orgânica. Se você deixar essa areia passar, ela só vai conferir volume, né? E depois você vai ter que fazer a destinação final
desse volume, praticamente essa areia, ela não serve para nada na fase de metabolismo celular. Ela só vai causar um volume desnecessário. Além, como eu falei, de você proteger o seu sistema de bomba, válvulas, enfim, até a sua tubulação, que é um material muito abrasivo, né? No sistema de lodo convencional, depois que você faz a medição da vazão, você passa por um decantador primário. Esse decantador primário, você vai reter aqui, por diferença de densidade, as partículas mais pesadas que passaram daqui da caixa de areia e vieram para cá. Então, você vai fazer a retenção de uma quantidade de matéria orgânica que é um pouquinho mais pesada. Então, por o que a gente chama, vai ficar detido um tempo. Então, tem um tempo de detenção desse líquido ou tempo de detenção hidráulica calculado para que esse material mais grosseiro, mais pesado, vá para o fundo do tanque e o efluente venha para a superfície. Depois dessa fase, você vai enviar o teu efluente para o tanque de aeração, que é aqui onde vai acontecer o tratamento propriamente dito, a etapa de metabolização da matéria orgânica que as bactérias vão fazer. Vou passar mais um, porque aí a gente entende melhor o que é aquela retenção de biomassa que eu falei. Quando você, como eu falei, você retém uma certa quantidade de biomassa aqui, como? Você vai fornecendo as bactérias já presentes no esgoto, você fornece oxigênio para elas e elas vão consumir aquela matéria orgânica que está presente no esgoto e elas vão começar a se duplicar. Se você não fizer interferência nenhuma, elas vão se multiplicando tanto que isso aqui vai ficar praticamente cheio de só biomassa de bactérias. Então, como que a gente faz a regulação desse sistema? Ele vai ficar um tempo de detenção aqui também, o líquido. Após esse tempo, que é o tempo em que as bactérias tentam consumir essa matéria orgânica, você vai enviar esse efluente para um decantador secundário. Nesse decantador, por diferença de densidade também, porque essas bactérias, diferente no tratamento de água, a gente não tem que adicionar um coagulante para que as impurezas formem flocos e decantem. No caso das bactérias, elas já têm uma propriedade que elas formam uma gelatina em volta delas e elas já se aglomeram em flocos. Então, quando aqui elas estão consumindo a matéria orgânica e elas já têm essa gelatina, digamos assim, em volta delas. Só que isso aqui, elas estão em movimentação porque você está introduzindo ar, né? Aqui, quando você passa para essa fase, você vai deixar o líquido descansar. Quando o líquido está paradinho, como elas têm essa capacidade, essa gelatina delas, que elas mesmas formam, essa aglomeração, esses flocos vão pesar e vão para o fundo do tanque, do seu decantador. Aí você vai pegar essa biomassa que ela ainda está ativa, quer dizer, eu tenho muita bactéria aqui que está, como a gente fala, ávida por alimento, ela quer se alimentar. Então, você vai pegar esse lodo ativo, por isso que é lodos ativados, e vai retornar para o teu tanque de aeração. Então, ela se duplicou aqui você concentrou elas, teu efluente final vai sair aqui por cima, e aqui você concentrou e você vai retornar esse lodo para que o efluente que esteja chegando, essas bactérias vão fazer o consumo da matéria orgânica. Só que se eu só fizer essa recirculação, essas bactérias aqui estão se duplicando. Você está dando condições ótimas para elas, está dando alimento e oxigênio, elas vão continuar se duplicando. Então, para você regular essa taxa de duplicação para que você não tenha muita bactéria em excesso, porque vai chegar uma hora que vai faltar oxigênio, se você só deixar elas se duplicarem, elas vão se multiplicar tanto que vai começar a faltar oxigênio. Você faz um descarte desse lodo. Então, como que a gente calcula o descarte? Em geral, você vai descartar a mesma quantidade da taxa de duplicação celular. Então, se elas, por exemplo, são feitas manobras hidráulicas, mas a gente calcula. Então, se ela demora
6 dias para se duplicar, eu vou calcular qual o volume de descarte que eu tenho que ter aqui diário para que eu regule essa taxa de duplicação dela. Então, você mantém uma quantidade de bactérias em que não vai ser prejudicial para elas, vai ter oxigênio suficiente, vai ter alimento suficiente e elas vão conseguir fazer a depuração dessa matéria orgânica que está chegando aqui no teu esgoto bruto, no teu tanque de aeração. Bom, então depois que você fez o descarte, você retornou aqui o efluente final já livre de matéria orgânica, você vai fazer o descarte dele no teu corpo hídrico. Então, lembra que eu falei que depende do teu corpo hídrico, é ele que vai determinar qual o nível de tratamento. Se você tem um corpo hídrico que você tem que descartar teu efluente e ele for classe 2, você precisa fazer uma etapa extra de desinfecção desse efluente, porque você não pode alterar as características que o teu corpo receptor tem. Então, o receptor tem, eu não sei de cabeça, mas, por exemplo, se o parâmetro dele de coliforme é de 1000, número mais provável por 100 ml, se o teu efluente aqui está com 5.000, você tem que clorar para que esse teu efluente não altere as características desse corpo hídrico. A mesma coisa em relação a DBO e outros parâmetros, mas basicamente o que a gente mais tem que verificar é a DBO e os coliformes, porque um rio classe 2, por exemplo, a minha DBO de saída aqui do efluente, ela tem que ter no máximo 60 miligramas por litro. Só fazer uma complementação, não sei se todo mundo que está assistindo sabe o que é DBO. DBO, é uma análise laboratorial que a gente mede indiretamente a quantidade de matéria orgânica. Então, a sigla significa demanda bioquímica de oxigênio. Então, indiretamente eu estou medindo quanto de matéria orgânica eu posso lançar, nesse caso, no meu corpo hídrico. Num corpo hídrico classe 2, a legislação exige que eu só posso lançar no máximo 60 miligramas por litro. Então, meu efluente foi tratado, eu fiz a regulação do sistema aqui para que houvesse a depuração máxima da minha matéria orgânica, só que da mesma forma que no tratamento de água, eu gerei um resíduo aqui. Esse resíduo, a maior parte dele eu retorno, só que, como eu falei, para ocorrer a regulação do sistema, eu tenho que descartar uma parte. E o que eu faço depois que eu descarto esse lodo do meu sistema? No lodo ativado convencional, lembra que eu tenho deixa eu voltar aqui, eu tenho 2 resíduos para descartar, para tratar. Eu tenho esse resíduo aqui do decantador primário e eu tenho parte do resíduo do lodo do decantador secundário. Esse lodo, ele ainda tem uma grande quantidade de matéria orgânica, e agora ela está concentrada, e as bactérias que estão ativas ainda. Que a gente fala ativa, elas estão vivas, então elas têm matéria orgânica no seu meio celular. Então, eu não posso descartar esse efluente com essas características, porque, por exemplo, se eu descartar um lodo que está muito ativo ainda, quer dizer, as bactérias estão consumindo matéria orgânica e aí elas consomem oxigênio. Se eu descartar esse lodo num solo, por exemplo, ele vai matar o solo, porque ele vai consumir todo o oxigênio que tem ali no solo, elas vão querer continuar sobrevivendo. Então, elas vão consumir aquele oxigênio que está no solo, eu matei o solo. Então, antes de descartar o lodo de um sistema de lodos ativados convencional, eu preciso fazer a digestão desse lodo. Então, eu junto o lodo do decantador primário com o lodo de descarte do decantador secundário e faço uma digestão num digestor anaeróbio. Por que a gente usa tecnologia anaeróbia? Porque as bactérias anaeróbias, elas vão consumir essas bactérias que estão presentes aqui dos 2 lodos, a taxa de duplicação celular delas é muito menor que a taxa de duplicação de bactérias aeróbias, porque elas utilizam outra fonte de
de oxigênio, né? Outra fonte de energia, digamos assim, para a respiração celular. Então, elas não conseguem se duplicar tão rapidamente quanto as bactérias aeróbias. E isso faz com que o volume de lodo seja muito menor. Então, você tem um lodo aqui, vamos supor, de 1.000 ml aqui de lodo, você consegue reduzir cerca de 50%, 60% desse volume nessa digestão. E aí você reduziu esse volume, aí sim você vai pegar esse lodo, fazer a desidratação dele, né? E aí você faz o transporte, porque aí esse lodo vai estar, que a gente fala, estabilizado, ele não vai ter bactérias ativas mais, aí sim você faz a desidratação e a disposição final em aterro. Além do que, um lodo estabilizado é muito mais fácil você fazer essa desidratação, porque as bactérias já sofreram a lise, que a gente fala, já rompeu a membrana celular e essa água que está na membrana é muito mais fácil de você remover, se o lodo está estabilizado. Os lodos ativados por aeração prolongada, como o nome fala, aeração prolongada, porque você deixa o lodo mais tempo no sistema, fornecendo uma quantidade de oxigênio maior. Por que você tem que fornecer uma quantidade de oxigênio maior? Porque no lodo ativado, aeração prolongada, eu vou voltar um pouquinho só no outro slide, você não tem um decantador primário. Então, toda essa matéria orgânica aqui, que no lodo ativado convencional ficou retida aqui, ela vem direto para o tanque de aeração. Então, concordam que é uma quantidade de matéria orgânica muito maior para as bactérias degradar. Então, você elimina essa parte, esse decantador primário. Só que, eliminando esse decantador primário, você precisa deixar mais tempo as bactérias aqui. Então, você tem que concentrar mais bactérias para que elas façam a depuração dessa matéria orgânica que no lodo ativado convencional você fez a remoção aqui. Só que essa etapa, então, você elimina, no caso, duas etapas. O lodo ativado aeração prolongada. Você elimina o decantador primário e você elimina o digestor de lodo. Por quê? Como a bactéria vai ficar mais tempo no teu tanque no teu sistema como um todo, essa bactéria já vai sair estabilizada. Quando você fizer a remoção do lodo no decantador secundário, o lodo de excesso, quando você remover ele já vai estar estabilizado, então você não vai precisar digerir ele. Aí esse lodo decantador secundário, você faz só um adensamento, né, uma desidratação, e aí você parte para o transporte final dele. Por isso que a gente fala, é um sistema que exige o lodo ativado convencional, você tem uma certa economia de energia elétrica, porque você não precisa dessa aeração extra. Mas o lodo ativado por aeração prolongada, você elimina duas fases do teu processo, ou seja, você simplifica a tua planta de tratamento. Agora, Márcio. Ativei meu microfone. Ó, um pouquinho antes da gente falar da proteção das estruturas para a estação de tratamento de esgoto, só quero dar um recado bem rapidinho, inclusive o nosso tempo está acabando, mas a SICA tem um departamento especializado em auxiliar nos projetos, sejam eles comerciais, residenciais, industriais, de infra, saneamento. Eu atuo especificamente em especificações de projeto de saneamento e indústria, mas qualquer projeto que alguém tenha algum tipo de necessidade, que precise de apoio, pode contar com a SICA. O departamento chama Departamento de Especificação Técnica. Nós ficaremos muito contentes em poder contribuir com projetos de qualquer um que esteja assistindo. Pode passar? Ó, na concepção do concreto para a estação de tratamento de esgoto, eu não vou repetir o que foi falado antes, mas continua valendo. Só que aqui entra a necessidade de atingir a classe 3, segundo a NBR 12655. Para a classificação de agressividade classe 4, é necessário uma relação água-cimento menor ou igual a 0,45. Logo, para se atingir essa relação água-cimento, vai ser necessário utilizar algum dos superplastificantes ou redutores de água da SICA.
A resistência à compressão precisa ser igual ou maior que 40 MPa e tem que atender a NBR 8953. A SICA tem diversas tecnologias para ajudar também, né, a se atingir essa resistência. O consumo de cimento precisa ser de 360 kg por metro cúbicos. Vale lembrar que cimento de menos é um problema e cimento de mais também é um problema. Logo, é necessário que a indústria química esteja junto com o projetista, junto com as concreteiras nesse processo. Mais uma vez, contem com a SICA para isso. E ainda é necessário observar os requisitos para concreto exposto a ataque de sulfatos. Quando a gente pensa em estação de tratamento de esgoto, o principal são diversos ataques, mas o principal ataque que o concreto está sujeito é ataque de sulfato. O ataque de sulfato ele acontece na matriz cimentícia, especialmente na reação com C3A, que é muito presente em todos os tipos de cimento, algum com mais, outros com menos, mas todo cimento necessariamente vai ter muito C3A. Como essa reação ela é expansiva, ela cria tensões dentro do concreto, e essas tensões elas fissuram o concreto. Uma vez que surjam fissuras, isso é porta de entrada para uma série de contaminantes que podem chegar até a armadura. Uma vez que esses contaminantes cheguem até a armadura, causem uma despassivação da armadura, pode-se iniciar um processo de corrosão da armadura. Iniciando-se um processo de corrosão da armadura, esse processo também é expansivo, e a armadura expande e fissura e trinca ainda mais concreto, e isso vai virando um efeito em cadeia. Ou seja, o ataque de sulfatos ele pode levar até mesmo ao fim da estrutura. É necessário pensar isso desde a concepção do projeto e ter toda uma tecnologia no concreto que dificulte essa ação. E aí, em concepção das juntas, eu não vou repetir o que foi falado antes, mas só para ficar fresco na memória de todo mundo, estruturas de estações de tratamento de esgoto precisam de que as juntas sejam muito, muito bem pensadas. Pode passar. A produção contra Brasil nós podemos trabalhar com os mesmos produtos ditos anteriormente, mas a SICA tem vários outros produtos mais apropriados para estações de tratamento de esgoto. Além do COVIT, a gente pode entrar também com Sikaflor 3240, nós podemos entrar com Sikagás 63N e alguns outros. E, pode passar? Aqui a gente volta em proteção contra os ataques químicos comumente encontrados em ITR, e eu quero falar um pouquinho de um próximo que é bem grave, que é a corrosão biogênica. Em linhas gerais, como a gente já falou de ataque de sulfato, que é o mais presente, mas acho que o mais agressivo é a corrosão biogênica. Em linhas gerais, imagina que nós temos uma estrutura de tratamento de esgoto fechada, estrutura UASB, reator RAFA, eles são fechados. Ali dentro tem liberação do gás sulfídrico. Esse gás sulfídrico ele vai estar na área de gases. Quando eu digo área de gases, é necessário pensar que um tanque fechado tem uma parte dele com água e uma parte acima dele com ar. Essa parte de ar que a gente chama de área de gases. Nessa área de gases, o gás sulfídrico, que é presente, né, nesse tipo de tratamento, ele está em reação com oxigênio e ele vai se tornando ácido sulfúrico biogênico. Ele ataca o concreto e ataca a armadura, ele ataca a estrutura toda. Coloquei algumas fotos só para a gente ver o que gera corrosão biogênica. Isso aqui é um exemplo de corrosão biogênica, tanto na foto da esquerda quanto da direita. A gente percebe que em alguns anos a corrosão biogênica ela destrói todo o concreto de cobertura da armadura, ela expõe a armadura e ela começa as reações de corrosão na armadura, as reações são de expansão, a corrosão biogênica continua acontecendo e a armadura continua expandindo. Isso pode levar ao fim das estruturas. Nós temos diversos exemplos de população de esgoto que demoliu, em estradas pode acontecer buracos na estrada, os tanques mesmo podem ruir, e a SICA tem algumas tecnologias para ajudar. Eu trouxe duas, especialmente. Uma que é o SICA Permacore 3326 EGH. Esse produto é um epóxi. Eu não vou repetir todos os benefícios do epóxi que eu já disse, anteriormente, mas só vou repetir que é muito fácil de usar, muito fácil de aplicar, pode ser estruturado. E o SICA Permacore 3326 EGH, ele resiste à corrosão biogênica. Isso é uma informação muito importante. Nós temos produtos para que a corrosão biogênica aconteça. Eu também trouxe o SICA Monotop
4400 MIC, que é um lançamento da SICA. Esse produto é uma argamassa cimentícia. Até onde eu tenho notícia, não se tem outro produto igual no mercado. E a argamassa pode ser usada como argamassa, com finalidade de argamassa, com propriedade de resistência à corrosão biogênica. E eu vou ficando por aqui para a Jennifer poder encerrar a nossa palestra. Só fazendo uma complementação, essas corrosões acontecem não que nem o Marcos explicou, não onde o líquido está em contato com o concreto, no caso. Ela acontece justamente na interface ar-líquido. É onde esse gás sulfídrico é liberado, né, das reações bioquímicas que está acontecendo ali, do metabolismo das bactérias, e aí o oxigênio do ar em contato com esse gás sulfídrico forma o ácido sulfúrico. Então, às vezes as pessoas pensam que o tanque está mergulhado ali, onde o tanque está mergulhado, em geral, não tem problema nenhum. O problema é nessa interface mesmo. Bom, então, para finalizar, o que eu vejo assim hoje que são os desafios do saneamento? Bom, são inúmeros, né? Mas falando basicamente mais do que a gente está tratando aqui, em projetos e construções de estações de tratamento de água e estações de tratamento de esgoto, o que eu senti falta, apenas esses 2 anos que eu estou trabalhando direto numa estação de tratamento de esgoto, é que falta uma ação conjunta das empresas de saneamento ou autarquias de saneamento com as construtoras. Porque a estação que eu trabalho, por exemplo, ela tem 10 anos, quer dizer, ela é uma estação jovem, se você for pensar, e ela já tem inúmeros problemas, porque na concepção do projeto, várias coisas foram falhas. Então, o que é o grande desafio hoje? Essas partes envolvidas se conversarem para que seja encontrada a melhor solução na construção, quais os materiais utilizar, para que depois quem vai operar, quem vai fazer a manutenção dessas estações, não sofra. E aí para remediar o problema, fica muito mais caro, né? E um outro desafio hoje que eu vejo, como o Márcio colocou aqueles números tristes lá o que a ausência de saneamento pode fazer, é que as pessoas têm que enxergar o saneamento de uma forma global, que ele faz parte da saúde, da economia, porque você investindo em saneamento, você economiza no investimento na remediação do problema também, digamos assim, né? Fica muito mais caro você tratar a doença do que você investir em saneamento. Cuidar com o meio ambiente, porque a partir do momento que você tem estações em todo o Brasil, digamos assim, você vai evitar a poluição de cursos d'água, a poluição do solo, que em muitos lugares ainda descarta esgoto in natura no rio, em solo, enfim. E com a sociedade, a gente precisa cuidar das pessoas, né? Porque as pessoas sem saneamento adoecem e aí muitas vezes vai buscar um sistema de saúde, como eu falei, fica muito mais caro, isso quando elas encontram tratamento adequado, né? Bom, acho que é isso que a gente fala. Se essas questões não forem bem pensadas, a gente hoje fica enxugando gelo. Porque aí você constrói alguma coisinha aqui, remedia outra ali, mas se você não pensar dessa forma global, sistêmica, você continua enxugando gelo. Acho que era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, Jennifer. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer aí falar sobre isso. Muito interessante essa discussão, esse tema, a apresentação de vocês. Parabéns pelo excelente webinar. Nós temos aqui ainda algumas perguntas, né? Já são 7h10, mas a gente sempre dá um tempinho para responder as perguntas. Então, eu vou fazer aqui para a gente seguir, aí vocês decidem quem vocês... Tem algumas que estão direcionadas, outras estão abertas para vocês dois responderem. Logo no começo do webinar, a gente recebeu uma pergunta assim, pode acontecer de um manancial tido como simples, com o tempo passe a ter menos qualidade de potabilidade e exige a mudança do sistema de uma ETA já instalada? De em quanto tempo reavaliam a qualidade do manancial escolhido durante a vida dessa ETA? Então, isso depende da legislação, né? Porque, como eu disse, os corpos d'água, eles são enquadrados em classes.
Então, às vezes, se esse curso d'água que você vai fazer a captação, ele muda de classificação, aí você precisa sim fazer uma complementação da sua estação de tratamento de água. E aí, hoje em dia, igual a estação de tratamento de esgoto, você tem tecnologias que às vezes você não precisa fazer uma intervenção física muito grande para você melhorar o teu tratamento para que ele continue sendo eficiente. Tá legal, engenheira Jennifer, obrigada. A próxima pergunta é da Mônica Rodrigues e ela pergunta o seguinte: o SICA WT200 pode ser usado como aditivo de concreto para construção de ETE? Pode sim. Pode sim. Uma vez que haja a presença de água, ele consegue comatar fissuras. Pode sim. Legal. Seguindo aqui nas nossas perguntas, tem outra pergunta aqui da Mônica também. Se há alguma possibilidade dos produtos impermeabilizantes alterarem a potabilidade da água em uma ETA? Vale a pena dizer que todo produto que for utilizado para água potável precisa ter laudo de potabilidade. Qualquer produto que não tenha laudo de potabilidade, a gente considera que ele altera as propriedades da água, sim. Nossa, muito bom esse bate-papo, hein, pessoal? Várias mensagens aqui dando parabéns para a apresentação de vocês. Vamos aqui para mais uma pergunta, que fala agora sobre durabilidade. Qual a durabilidade dos produtos? Quanto tempo depois do uso será necessário refazer alguma revisão? E se existe essa previsão? Nenhum produto é eterno. Então, é necessário fazer revisões, é necessário fazer manutenções. Cada produto tem a sua especificidade, ele tem a sua forma de aplicar, e ele pode ser aplicado com formas diferentes, mas é fundamental que exista um plano de manutenção para cuidar da estrutura. Isso é fundamental. Legal, Márcia. Agora você pensou que só você ia ficar respondendo, né, Márcia? Tem aqui uma pergunta para a Jennifer também. O Álvaro mandou para a Jennifer, boa noite, uma pergunta. Se há alguma regulamentação, orientação ou estudo quanto ao descarte de papel higiênico em rede de esgoto? Em diversos países desenvolvidos, existe a prática de não haver lixeiras nos banheiros e o papel ser descartado no vaso por questão de higiene. No Brasil, essa prática não é habitual. Seria porque estações de tratamento de esgoto no Brasil não são preparadas para receber esse volume de papel? Seria um problema relacionado a dimensionamento de tubulações da rede pública? Aí pediu para você comentar um pouquinho. Então, em questão de higiene seria a melhor coisa, mas a gente tem esse problema assim da tubulação, de entupimento, além do que o papel ele tem celulose, e aí você não consegue fazer, as bactérias não consomem a celulose do papel, então seria um volume a mais no teu lodo, entendeu? Então, por isso que hoje no Brasil não há essa preconização para que as pessoas joguem no vaso sanitário, porque aí você acabaria agregando um valor, um volume necessário no teu lodo da tua estação. Obrigada, engenheira Jennifer, mais uma vez, engenheiro Márcio. Então, a gente está chegando ao fim desse webinar, né? Passa muito rápido, um tema tão relevante, né? Sempre tão atual, né? Então, aqui várias perguntas, várias mensagens de elogios para vocês. Agora a gente vai indo para o finalzinho do webinar. Então, só para repassar para vocês, com transmissões ao vivo de diversos conteúdos voltados para a área da engenharia civil, os webinários da SICA foram criados com o objetivo de ajudar os parceiros da marca a ampliarem seu conhecimento de forma rápida e prática. Queremos que os nossos clientes, parceiros, colaboradores e profissionais do mercado possam utilizar esse período para se atualizar com conteúdo educativo, mas também interativo. E no próximo dia 20 de agosto teremos mais um webinar com o tema Impermeabilização de Rodapé. Faça sua inscrição. Obrigada, engenheira Jennifer, e obrigada, Márcio Soares, e obrigada a todos que participaram desse webinar. Até o próximo. Obrigado. Obrigada. Boa noite.